Muito bem, está começando o programa FX Cast. Este mesmo é o nosso primeiro programa, inclusive. Está começando hoje, estamos lançando esse podcast que vai ser muito legal, muito importante para você olhar, assistir, refletir sobre a sua carreira. E por que chama FX? Bom, é FX Cast ou é FX Cast? Olha, Boa pergunta, FX Cast. Nós somos aqui brasileiros, é feito para brasileiros. Por enquanto, é o FX Cast. Muito bem. Meu nome. É Fred Xavier, este aqui que vos fala. E aí, Fred, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado por estar aqui junto comigo. Muito bem, deixa eu me apresentar também, que eu não me apresentei. Meu nome é Orlando Brasil e eu sou da BR Filmes, que por acaso é o estúdio onde está sendo feita esta gravação, onde a gente está gravando com o Fred Xavier, e a gente vai começar uma série de programas, então fiquem ligados na sequência, porque a gente vai falar sobre a liderança, sobre o poder da liderança, o que é liderança, enfim, vamos esmiuçar esse assunto através dos ensinamentos, do conhecimento, da experiência do Fred, e a gente vai fazer isso numa evolução. Então, não vamos entregar tudo para você hoje. Hoje a gente está só começando e a gente vai ter muitos programas para falar sobre isso, né, Fred? É exatamente isso. Muito bem, então se apresenta para a gente, Fred. Eu fiquei sabendo de uma curiosidade aí, de quando você era criança, olha só, que você já era um menino prodígio Pô, a minha mãe te ligou, o que aconteceu? Foi seu irmão, Meu irmão. Mas isso mesmo, meu irmão ele era muito orgulhoso de mim, antes de eu entrar na escola. E alguma coisa assim que eu não sei explicar, porque eu não sou assim mais, então não me faça pergunta mais sobre isso. Mas eu, antes de entrar na escola, eu fazia contas matemáticas muito complexas. Pois é. Então eram números de 4 dígitos vezes os outros, eu dava aquela resposta, ele me mostrava para os outros. Não sei se ele ganhou dinheiro com isso, eu não sei. Eu não ligava para isso na época. Eu não posso nem perguntar, então. Não pergunte mais, porque 1674 vezes 7. Infelizmente eu perdi essa habilidade toda. Eu ainda tenho habilidade matemática, porque isso é um talento que eu tenho, mas não nesse nível que tinha nessa época. Sei. Né? E isso se conectou, né? Quando eu entrei na escola, se conectou com a minha vontade de aprender. Então eu estudei tudo que aparecia para aprender, eu me dedicava. Né? Então eu fui um aluno daquele tipo bem diferente dos meus filhos, né? Eles vão ver isso também, mas que não deu trabalho para minha mãe com relação à escola. Gostava de estudar, né? Eu gostava de aprender, essa é a palavra que eu falo. Quando eu sentia um assunto novo, aquilo me chamava atenção e eu queria aprender, eu queria saber o que era, por que era. E legal é isso mesmo, porque estudar é uma coisa, aprender é outra, né? Exatamente. E não tem necessariamente a ver com estudo, o aprendizado vem com outras coisas da vida da gente, das experiências da gente, não é isso? É exatamente isso. E como é que foi essa experiência? Como é que Fred, este menino que fazia conta de cabeça com 4 dígitos, chegou numa empresa, começou a alavancar a sua carreira, ou começou ela humilde e foi crescendo? Como é que foi isso? Conta essa história pra gente, a nossa vida é sempre um crescimento, né? É muito difícil alguém falar assim, não, eu já entrei numa empresa como diretor da empresa. Geralmente só se você for dono dela ou filho do dono, né? Então, nada contra isso, pode acontecer. Mas não foi o meu caso. O meu caso eu sempre aprendi muito, estudei muito, e eu costumo dizer, se tinha eu e mais uma outra pessoa, eu tendia a estar liderando essa pessoa. Naturalmente, sem saber o que era isso, sem saber por que era isso, mas foi uma constante na minha vida. Simplesmente acontecia, né? Acontecia. Nos grupos você sempre se colocava num lugar de destaque. Eu sempre via, eu tendia a entender o que precisava ser feito de forma mais rápida e como que as pessoas poderiam se juntar ali para fazer o que tivesse que ser feito. Então essa visão de trabalho em equipe e de liderança é uma coisa que é totalmente nata minha, veio de dentro de mim, tá lá dentro, tem nata, tá? Então eu fiz a faculdade, continuei aprendendo muito, estudando muito, sou formado em engenharia eletrônica pelo FRJ. E a partir daí começou a minha vida, assim que eu formei, minha vida corporativa. Né? E eu entrei ainda como engenheiro, trabalhando na área técnica, né? Na área de eletrônica, eu trabalhei um período pequeno nisso. Mas logo, antes dos 3 anos de carreira, eu já fui indicado para um projeto, e nesse projeto começou a aparecer realmente essa minha questão de liderança mais forte. Eu comecei a ter pessoas para coordenar, pessoas para... E você foi preparado para isso? Teve uma evolução, assim, por exemplo, alguém falou assim, este rapaz é talentoso, então vamos prepará-lo para que ele possa
ser líder dessas outras pessoas? Desculpe até eu dei uma risada aqui, porque o preparo foi você, a partir de agora é você. Esse foi o preparo. É isso aí. Oi, Fred, tudo bom? Amanhã, então, você já pega a galera aqui? É exatamente isso. E até eu fui líder, vamos dizer, o que a gente chama de líder nas primeiras linhas hierárquicas, sem ser o cargo de gerente por um período. E quando a minha primeira promoção para gerente foi exatamente assim. Passou, na época, o meu chefe. Eu estava lá na linha de produção junto com meus amigos, que eu era engenheiro, estava lá fazendo as coisas funcionar. Ele passou, deu um tchau de longe, falou: Fred, vem cá. Eu fui, e aí? Ó, a partir de amanhã você é o gerente dessa área. Parabéns. Simples e, pum, assim. Foi. Essa foi a preparação. E aí você chegou no dia seguinte e falou: e agora? E agora? No dia seguinte, e agora? Sim. Entendeu? E aí foi uma fase de realmente aprendizados como gestor. E eu diria que a minha carreira inteira, foram aí quase 30 anos, né? Eu aprendi muitas coisas por coisas muito boas que eu vivi e também outras coisas por coisas não tão boas que eu vivi. E eu sempre falo que a gente tem, qualquer coisa que a gente olha tem que ter a cabeça do aprendizado. Eu vi muitos gerentes, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu fui nominado, eu fui sentar numa sala que tinha outros 2 gerentes que já tinham mais tempo de empresa. Eu falei, vou lá para ver como é que esse pessoal faz, né? Sim, vou aprender com Eles quem já sabe. Ali, tinha um que tinha 20 anos como gerente, 15 anos, vou aprender. E vou te falar, aprendi muitas coisas boas, mas aprendi muita coisa errada também. Sim. Muita coisa que eu falei, isso eu nunca vou fazer na minha carreira. Né? E que legal que você teve essa percepção de, isso eu não acho legal, acho que isso não funciona. E isso foi nato, então, né? Porque você não fez nenhum curso para perceber essas coisas. Nesse início, não. Meus cursos focados em liderança aconteceram vários ao longo da minha carreira, mas eu vi muita coisa vamos dizer, na experiência, mas na prática. O que te despertou foi o quê? Foi a reação das pessoas? Como aquela, por exemplo, uma frase ou uma demanda, como é que isso impactava na equipe, é isso? É, exatamente isso, porque aí vem uma coisa que também era minha, entendeu? Eu consegui enxergar como que as pessoas tinham um papel relevante em qualquer coisa que acontecesse. Não era um processo que definia, um procedimento que definia o resultado. Eu já tinha visto isso quando eu era engenheiro. Né? Você escrevia o mesmo processo, o mesmo procedimento, passo a passo, e entregava para uma pessoa, dava um resultado. Entregava para outra, dava outro. Aí você fala, uma pessoa é mais inteligente que eu. Eu ouvi muito isso. Não é isso. Existem algumas outras questões que é isso que eu acabei, ao longo da minha carreira, trazendo como diferencial. Estudando o que está no comportamento humano, o que está por trás desse comportamento que um faz, o outro não faz, e as coisas são simples. Não é uma questão de inteligência cognitiva. Então eu tive isso muito cedo. Quando eu assumi pessoas, eu vi isso muitas vezes na minha frente. E eu acabei conectando com o meu próprio autoaprendizado. Eu sempre me dediquei muito a me conhecer. Né? O autoconhecimento era uma coisa que estava muito comigo. Né? Eu tive uma infância que eu sofria muito bullying por causa da minha altura. Eu era muito alto. Né? Eu tenho 1,95 aqui, não estão se vendo isso nesse podcast. Mas a gente tá junto então, porque você era muito alto e eu era muito baixo. Então estamos juntos, é isso mesmo. Sim, então... eu era o Tampinha, o Tarzan de Samambaia. E eu era o trocador de lâmpada de poste. Eu tive um amigo, rapaz, num período que eu cresci muito, dos estirões que nós temos, né? Eu tive um estirão que eu acho que eu cresci 30 centímetros de um ano pro outro. Uau! E eu tive um amigo que é um grande amigo meu até hoje. Mas ele ficou um ano inteiro mandando eu descer do banco para falar com ele. Eu acho que eu tive esse estirão só uma vez na minha vida. Quando eu tinha 1,20 m para 1,30 m, eu acho. Mas o que acontece? Isso traz uma série de sofrimentos e traz questões emocionais muito presentes, né? E então eu sempre investi em entender isso. Pô, de onde que vem a emoção? E eu percebi muito cedo da minha vida que os nossos comportamentos, eles são totalmente moldados pelas emoções que nós estamos sentindo. Então eu fiz vários tipos de terapias na época que eu de criança, das mais tradicionais, da psicanálise, e fui fazendo isso entendendo que existe um papel muito forte no comportamento humano causado pelo interior. E eu olhava para as pessoas que trabalhavam comigo com esse mesmo olhar. Está acontecendo alguma coisa ali que movimenta essa pessoa para esse sentido e o outro não. E não é no processo, é na pessoa. Não é no processo, é na pessoa. Né? Então isso começou, né? É claro que eu fui ampliando esse tipo de olhar e fui ampliando meu aprendizado também. Né? Então, ao longo da minha vida, eu comecei a estudar, estudei algumas questões mesmo. Primeiro, eu estudei bastante programação neurolinguística, lá atrás. A PNL é uma coisa mágica. Porque ela é uma tentativa, né, dos autores na época de tentar explicar isso. O que acontece? Por que tem essa modulação de comportamentos? Então, eu me aproximei muito e achei isso muito interessante. E continuei buscando outras ferramentas também. Isso foi quando você tinha lá uns 20 e poucos anos, que você se interessou pela PNL. Isso, exatamente. Quando foi assim que eu assumi a minha primeira posição oficial, né? Eu virei um gerente da empresa. Sim. Então, eu comecei a buscar as ferramentas, e busquei várias. Tem várias outras que se somaram, e mais recentemente eu
tirei um período agora, mais recente na minha carreira, que eu estudei profundamente. Então, eu diria que os últimos 18 meses eu usei para... eu fiquei 30 anos tendo uma liderança considerada extremamente positiva por onde eu passei. Né? Isso que as pessoas falam. Eu até costumo dizer que eu encontro as pessoas na rua hoje que trabalharam comigo e eu não vejo ninguém falar, Fred, fizemos um projeto maravilhoso, e tiveram projetos maravilhosos que a gente fez juntos. Eles não falam isso, falam, Fred, que saudade do tempo, foi a vez que eu mais cresci na minha carreira, foi a vez que eu mais realizei, você conseguiu tirar o melhor de mim, você conseguiu fazer com que eu desse coisas que eu não podia dar. Eu ouço isso o tempo todo. Então a gente pode pensar que a tua liderança nessas empresas que você passou estava focada nisso, em desenvolver as pessoas. Exatamente. Não necessariamente desenvolver os processos. Exatamente. Eu acho que uma coisa vem atrelada à outra, né? Se você desenvolve as pessoas, os processos também vão melhorar, porque estas pessoas também vão colaborar com você, não é isso? Perfeito. Eu sou um defensor, você perguntar, Fred, você é defensor de gestão de processo? Obviamente, eu sou um defensor de uma gestão de processo moderna, usando o máximo possível de tecnologia, usando o que for possível para ajudar a gestão daquele processo. Só que isso não garante resultado. Né? E o papel de qualquer líder, qual é o papel principal do líder? É gerar resultado junto com a equipe. Né? E superar os resultados, que vai fazer ele ser um líder melhor e vai fazer ele ser promovido. Então, o resultado vai ser uma gestão de processo de excelência junto com uma gestão de pessoas de excelência. Eu não tenho a menor dúvida. O segredo está nas pessoas. O segredo está nas pessoas. É aí que você vai fazer o diferencial e vai fazer coisas inimagináveis. Inimagináveis quando você olha para isso com profundidade, com técnica, com ciência. Tá? Aprende e entende que você não consegue ser um gestor de pessoas, um especialista de pessoas, se você não tiver um autoconhecimento. Ah, sim. É então, a base, então, é a né? base. Primeiro você... É que nem... eu sempre brinco com a história do avião, que a aeromoça falou, ó, quando descerem as máscaras de oxigênio, primeiro em você, depois no outro. É mais ou menos esse pensamento. É exatamente isso. Exatamente isso. E eu tive aí um contato muito forte com essa visão que consolidou, que eu já praticava numa imersão que eu fiz recente, uma imersão que foi transformadora para mim no sentido de consolidar, né? O meu desafio agora, já adiantando, Orlando, é o seguinte, eu vivi 30 anos de carreira, tive uma carreira muito, muito, muito interessante, né? Eu tive promoções muito jovem e tive salários muito interessantes, que a gente chama hoje, eu fui um executivo 50K+, sem contar benefícios e bônus, 50K+, que ganhou mais de 50 mil reais por mês. E eu tive, né, uma série de desafios. E o que eu quero fazer? Que eu realmente me proponho a fazer, que virou minha missão. Que eu passe para as pessoas isso tudo que eu passei na carreira inteira de forma rápida. Concentrada. E que façam vários steps que foram demorados para mim, sejam dados mais rápido. E que os atalhos, eu costumo dizer que a nossa vida não costuma ter atalho. O atalho é para a pessoa se conhecer mais rápido. Ela não demorar tanto tempo para chegar a tomar essa decisão que ela precisa fazer isso. Isso pode ser chamado de um atalho. Porque às vezes a nossa vida pode levar 20 anos para ter um insight desse tipo. Então, eu quero fazer com que isso aconteça rápido para as pessoas terem evolução rápida e elas atingirem o máximo dela cada vez mais rápido. Compartilhar esse conhecimento, esse aprendizado, né, esse desenvolvimento que você teve na sua carreira com as pessoas para que elas evoluam também de forma mais rápida e mais assertiva, né? Isso, exatamente. E tirando algumas grandes crenças, né? Eu ouço até hoje. Eu estava conversando de manhã com uma pessoa e a pessoa fala, mas eu não sei se eu quero crescer na empresa não, porque eu vejo lá o meu chefe, ele não tem vida, fica por conta da empresa. Então as pessoas ainda são conectadas, ó. Eu já ouvi. Se na empresa a qualidade de vida foi pro lado oposto. Isso aí, eu vi recentemente uma pessoa falando isso. Eu falei para ele, olha, puxa, você não pensa, porque ele já trabalha há muitos anos, é engenheiro também, trabalha há muitos anos na empresa e é um cara muito bom. E eu falei para ele, você não pensa em assumir uma diretoria? E ele falou, cara, eu não quero nem que me pague 3 vezes mais do que paga hoje para os caras, porque o cara não tem vida, o cara só trabalha, é uma loucura a vida desse cara, e eu não quero isso, eu quero ter uma vida boa, quero ganhar bem, quero ter uma boa vida financeira, mas eu também quero sossego. É possível, então, Sim, a gente alcançar um nível de liderança nesse nível, de diretoria ou de presidência, e também ter a sua vida pessoal preservada? É totalmente possível. E eu tenho aí uma dica que parece simples, mas eu diria que a dica preciosa ela resolve esse problema. A grande questão é que nós somos desperdiçadores da energia, tanto no trabalho quanto em casa. Isso acontece por várias questões. A gente pode enumerar, inclusive é uma das coisas que eu trato nas pessoas que trabalham comigo. Para entender o que está fazendo ela procrastinar,
ela ser improdutiva, ela adiar decisões, que para mim é uma coisa assim que mais atrapalha a vida do gestor, é adiar decisões. Sim, né? Aquela que você não quer tomar, Isso. que você fala assim, ai, depois eu penso sobre isso, agora não. Exatamente, e essa rouba a qualidade de vida dele, porque isso vira angústia. E eu vou até te contar uma história que eu lembrei agora, eu não sei o autor dessa história, mas eu sempre gosto de falar que não é uma história que eu inventei, toda vez que eu falo uma história de alguém, mas é uma história que eu acho perfeita sobre decisão. Orlando, não sei se você já ouviu, ou se o ouvinte já ouviu, mas ele diz o seguinte, uma pessoa, né, tava andando em cima do muro, um líder caminhando em cima do muro, caminhando para lá e para cá, e de um lado tava lá os anjinhos, né, nas mesinhas lá, coisas bonitinhas, né, né, tocando a harpa e tal, e do outro tava a galera do vermelhinho lá jogando cartas. Certo. E na hora que chegou no meio da muvuca, a galera lá, os anjinhos, começaram, vem pra cá, pula pra cá, vem pra cá, que é legal, vem pra cá. Iam fazendo muito assim, muito convite, muita pressão pra ele. Bem chamativo. Bem chamativo. E os vermelhinhos nem olhavam pra cara dele. Nem olhavam pra cara dele. Tava ignorando ele, nem sabia que ele existia. E ele caminhou mais um pouquinho, ele ficou incomodado com aquilo. Falou, pô, não é possível, o que tá acontecendo? Na vida não é assim, geralmente tá os dois lados aqui. Né? Aí ele pegou e chamou, ô rapaziada, pô, o cara tipo assim, pô, tá me atrapalhando por quê? Por que vocês não estão fazendo insistindo pra eu ir pra aí? Aí um desses levantou e falou, o muro é nosso, cara. Você já tá. O muro é nosso. Eu chamar pra onde? Então, quando eu vi essa história, fez muitas conexões. Não decidir tem muito mais consequências do que decidir. Muito mais consequências. Então é melhor você tomar uma decisão que talvez você tenha que corrigir lá na frente do que não tomar. Porque não existe vazio. Não há espaço para vazio em nenhum tipo de relacionamento humano, nem no universo, nem na... Né? Você, para fazer um espaço vazio é muito difícil, né? Um vácuo perfeito é muito difícil. Então, se você não põe a decisão, alguma coisa entra. Aí entra as pessoas achando o que vai acontecer, entram elas delirando às vezes. Sim. E tomando ações baseadas na decisão que você não tomou. Então, como você não decidiu, alguém tem que decidir. Alguém vai decidir. E as pessoas vão sair fazendo. E não decidir, a coisa vai sair fazendo. Exatamente. E 99,99% das vezes vão fazer coisas que não era que você acharia que seria o mais correto. Então, cai pro lado dos anjinhos. Vamos lá. Vamos lá, sai do ambiente lá. O muro é deles, tá? O muro é deles. O muro é deles. Muito bom. Eu acho que é isso mesmo. São coisas que te criam empecilhos, né? Porque você vai procrastinando essas decisões, as pessoas vão pensando, então eu vou fazer que eu acho que é isso que ele quer, ele não falou nada ainda, então vamos lá. Exatamente. E aí vão tomando decisões que podem ser não só contrárias, mas que podem atrapalhar, porque as pessoas, e eu acho que isso na questão do líder é uma coisa muito importante. A função do líder é olhar de fora. É como no teatro, né? Eu venho da carreira artística e a gente tem, dentro de uma peça de teatro, por exemplo, tem um monte de profissionais envolvidos. Tem gente com figurino, tem gente com cenário, tem os atores, que é o que a gente mais vê, né, no primeiro momento, tem o cara que cria, tem o cara que opera a luz, tem muita gente envolvida. Mas quem é que faz tudo acontecer no mesmo fluxo, com o mesmo pensamento? É o diretor. Se ele não toma essas decisões, o cara vai fazer o figurino que ele quer, o outro a luz que ele acha que tem que ser, o outro a música e o som e a trilha que ele também acha que é a mais adequada, e aí vai ser uma mistura danada. E nenhum deles está errado. Está errado é quem não tomou a decisão de falar, é assim que eu quero. Exatamente, exatamente. Ou melhor, né? Não que eu quero, mas é assim que nós precisamos. É assim que nós precisamos, assim que tem que ser. Aí tem uma série de questões que você pode fazer. Você criar um propósito para a equipe, criar um engajamento, essas decisões vão ficar cada vez mais fáceis para você. Porque você definiu um direcionamento. O líder está sempre olhando para frente. Né? Aí eu já entro num segundo aspecto que diminui a qualidade de vida do líder. Né? A gente está falando aqui por que as pessoas não querem ir para lá. Aí é o diretor que ele quer, ele já foi alguma dessas funções, já foi um ator, já foi um operador de iluminação, de som, o que quer que seja. Aí na hora que a coisa não sai de acordo com ele, o que ele vai fazer? O que ele faz? Ao invés de orientar, não, pessoal, vamos pra lá, ele vai lá e quer fazer. Ele quer pôr a mão na massa. Aí ele vai lá e chega pro ator, quero que você fale assim, blá, 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 porque ele já foi um ator. Ou então chega pro operador de som, pô, vai lá na mesa e mexe na mesa. Ou pior, não é assim. Exatamente, vai lá, mas ele vai lá fazer. É esse aspecto que eu quero trazer, Orlando. Sim, trazendo pra fábrica, por exemplo, ele vai lá e fala assim, não, essa máquina não é assim que opera. Aí vai lá e opera a máquina. Assim. E mexe lá no comando, mexe lá no software, mexe, sei lá, qual a especialidade que ele pode ter. E eles, geralmente, os líderes conhecem o processo
né? É uma coisa comum o líder conhecer o processo, mas está longe de ser necessário. Esse aí é aquele cara fazedor, né? Isso, é o líder fazedor. É o líder que eu chamo de líder executor ao invés do líder executivo. Então isso tira muita qualidade de vida e mais do que isso, tá? A qualidade de vida dele não... Porque ele tem que fazer o papel dele de executivo. Ele foi fazer o papel de executante, essa hora toda de executante não vai ajudar em nada a ele. Então ele vai ter que fazer o trabalho dele. E pelo contrário, né, Fred? Eu acho que tira o poder, né, da pessoa que é responsável por aquilo, né? Talvez até menospreze. Não, menospreza, você infantiliza. Infantiliza o vira trabalho a do relação, outro, em vez de ser líder, liderado, vira meio como se fosse pai e filho mesmo. E o filho, desse caso, não é rebelde. Ele fica, beleza, eu segui a roda do meu pai é mais fácil, porque aí eu não levo bronca dele. O pai faz aqui pra mim. É isso aí, é bem isso, entendeu? Mas isso é uma coisa muito crítica. Pra mim, é uma das principais características que fazem com que as pessoas não sejam promovidas. Mas isso acontece na Acontece prática? muito. Tem um cara, por exemplo, que se ele precisa de um relatório, ele prefere ele mesmo fazer do que ele demandar. Primeiro ele cria uma expectativa que ele chegou lá porque ele fazia muito bem aquilo. Então ele não aceita que aquilo seja diferente do que ele fazia. Aí ele começa a querer que faça igual ao que ele fazia. As pessoas não fazem igual a ele. E geralmente pode até fazer muito melhor. Aí ele vai moldando, fazendo, gastando muita energia, muito tempo, infantilizando a equipe e bloqueando o resultado. E se ele bloqueia o resultado dele, ele perde qualidade de vida, ele fica triste e ele não vai ser promovido. É um fato. É um fato. Os líderes mais executantes têm muita dificuldade de ser promovidos em relação aos líderes que são os líderes que ensinam, que definem o caminho e se seguram na hora. Eu sei fazer aquilo, mas em vez de fazer, eu vou chamar a pessoa e falar, vamos por aqui, esse é o caminho que a gente traçou, estuda isso daqui, pega esse modelo para você aprender. Então quer dizer que um bom profissional, um bom executor, um bom técnico, não é necessariamente um bom líder. Ou ele pode desenvolver isso. Há possibilidade, então... Sim, mas não porque ele é um bom técnico, não porque ele é um bom profissional. A única coisa que diz é o seguinte, às vezes é um excelente profissional porque ele é um profissional dedicado, ele é um profissional compenetrado, engajado. Essas coisas que definem se ele vai ser um bom líder. Não o conceito especialista dele. Né? Nas empresas aqui as pessoas conhecem, é um jargão que se usa muito no RH, né? Promove um excelente especialista para gerente e fala, perdemos 2 vezes. Perdemos o excelente técnico, ganhamos um péssimo gerente. Essa eu nunca tinha ouvido. É um jargão que se usa muito, perdemos 2 vezes quando você faz isso. Então, o que pode, eu já dou outro exemplo, né? Eu tive esse exemplo foi até recente, uma pessoa que já trabalhou comigo me ligou, né? Bastante chateado, falou, fiquei 10 anos me preparando. Era um especialista para cadeira de gerente, meu gerente aposentou e agora chegou a minha vez. Agora sou eu. Agora sou eu. Né, me preparei, eu substituí ele nas férias, eu fazia, acontecia junto com ele e tal. Aí, na hora H, o chefe dessa posição escolheu outra pessoa. Aí, estava arrasado, eu não entendia, estava revoltado, que é uma dor comum, tá? Não sou reconhecido por tudo que eu fiz. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, cara... O que você falou nessa entrevista para essa pessoa? Eu falei, não, eu mostrei todos os projetos que eu fiz, os controles que eu tinha, maravilhosos, vanguarda, eu fiz sistema de gestão totalmente inovador, uma coisa bem legal, assim, resultados legais. Eu falei assim, cara, e você, o que você disse para ele que ia fazer com a equipe para essa coisa se prosperar? Não falei sobre isso. Então, você sabe porque ele escolheu outra pessoa, a outra pessoa falou. A outra pessoa até pode chegar para ele e falar assim, eu vou colar alguém lá em você para aprender o que você fez para fazer mais ainda. Isso aí. Ou colocar você para apoiá-lo na parte técnica. Exatamente. Porque o que eu quero do líder é que cuide das pessoas. Então, isso aí para ele foi ele até brincou assim, tinha que ter te ligado uma semana antes da entrevista. Eu falei, não é bem assim, mas ia ajudar. Pelo menos eu ia falar para você não falar tanto sobre isso. Agora, o outro lado precisa estar presente também, a gente não pode forçar. Volto a dizer, a gente tem que ter isso, ter dentro da gente pra gente ser aquilo. Aí você começa a fazer de acordo com aquilo e as coisas começam a acontecer. Você passa a ter as coisas, passa a ter os cargos, passa a ter o salário, passa a ter tudo. Isso fica congruente. E aí volta mais um aspecto que tira a qualidade de vida, a incongruência. A pessoa tá numa posição só por ter. É o cara que quer assumir a posição de gerência, eu não gosto de usar a palavra chefe, e quer assumir uma posição de liderança só pelo salário, mas ela não tem aquilo dentro dela. Essa pessoa tende a ter uma péssima qualidade de vida, porque tudo que ela faz está incongruente com o que ela sente. Isso vai consumindo, inclusive fisiologicamente.
essa questão do ter e do ser é bem interessante, né? Porque o que as pessoas hoje pensam é em ter. Eu quero ter aquele salário, eu quero ter aquele cargo, mas aquilo que você falou no começo, da gente fazer uma autoinvestigação, do autoconhecimento, é por um outro caminho, não é pelo ter. Vai acontecer o ter, eu acredito, mas é pelo ser, né? Isso não tem a menor dúvida. Isso é falado por alguns grandes, né, gurus da internet, grandes coaches e outras pessoas. Já vi várias pessoas falando, usando essa frase, é ser antes de ter. A grande questão é você entender essa frase. Uhum. Né? Ela faz muito bem quando você olha, por exemplo, a pessoa olha... A internet é o paraíso do lifestyle, né? Uhum. Estilo de vida. Sim. Aparecem pessoas lá com, né, praias maravilhosas, carros maravilhosos. E a pessoa começa a achar que aquilo é o destino dela, antes dela saber quem ela é. E pode ser o destino dela mesmo. Todos podemos ter esse destino. Não há distinção. É a forma que nós vamos nos comportar, colocar o que nós temos de melhor para fora, né? Eu vi, só fazendo um corte aqui, eu vi uma fala do Jacob Petri que eu achei espetacular. Jacob Petri é um dos autores que eu gosto, inclusive tem alguns livros dele aqui na mesa. Tem. Inclusive tem vários livros aqui que a gente conversou antes do Fred vir, né? Falei, Fred, traz uns livros aí que você gosta pra gente pôr aqui na mesa. De repente alguém dá um zoom ali e vê algum livro. Ou se você quiser recomendar, né? Eu recomendo todos eles. Esse que eu tô falando, esse livro Óbvio que Ignoramos, desse autor, é um livro... Pega ele pra gente mostrar aqui, mostra aqui pra câmera. É um livro bem interessante. Ali, ó. Que ele... Um dos primeiros best-sellers dele. Óbvio que Ignoramos. É ótimo título. Mas então esse autor tava falando, gente, você quer enriquecer? Então, parte do princípio que você não vai ganhar na Mega Sena. Você ganhou na Mega Sena, não estou discutindo esse tipo de enriquecimento. Ganhou uma herança, não estou discutindo esse tipo de enriquecimento. Você quer enriquecer sem usar essas duas coisas. Então você vai precisar, necessariamente, qual que é a primeira coisa que você vai precisar? Que alguém decida tirar o dinheiro dele e passar para você. Certo. Alguém, uma empresa, né, se você for um empreendedor, seus clientes e por aí vai. Alguém vai precisar tirar o dinheiro. Então você tem algumas alternativas, né? Então ele falou, uma alternativa 1, ficar lá cuidando de frequência, eu vou ter dinheiro, eu vou ter dinheiro, e esperar que esse dinheiro magicamente saia do bolso dessa pessoa e venha aparecer no seu bolso. Essa é uma forma. Não estou dizendo que está certo ou está errado. É só uma forma. É uma forma. Né? E por aí vai. Outras formas dessa, né? Você, né, imaginar, né, pela lei da atração, né? Se vê naquele jeito, se vê naquele jeito, se vê naquele jeito, se vê naquele jeito, se vê naquele jeito. É maravilhoso e que todo mundo vai buscar o seu produto e serviço. E por aí, então, tem várias pessoas falando. Eu estou falando, olhando positivamente, porque essas coisas eu acredito que elas são importantes serem feitas como parte. E tem a última parte, que você descobrir aquilo que você é bom, que você tem talento, que você tem paixão, juntar o talento, a paixão e uma ação sua que junte essas coisas e criar ou fazer alguma coisa que a outra pessoa olhe para você e fala assim, cara, esse cara merece meu dinheiro. Esse cara merece meu dinheiro. Aí o dinheiro, ele vai tirar o dinheiro do bolso dele, vai entregar o dinheiro no seu bolso e você vai poder ter as coisas que você tanto sonhou. E isso que eu tô falando porque é muito importante você ter essa questão, talento, paixão. Então, se você é um chefe, você é um tremendo especialista e não gosta de liderar pessoas, você não vai juntar essas coisas. É pouco provável que em algum momento você vai forçar tanto para fazer isso, às vezes até faz bem. Tem pessoas muito boas que fazem isso. Que o cara vai ter o famoso burnout. Porque ele, para fazer aquilo que ele não tem dentro dele, ele consome energia, ele consome hormônio. Né? O cara fica chateado muito fácil, aí gera cortisol. Fica chateado, gera cortisol. Cortisol é um hormônio importante, sem cortisol a gente morre. A gente não sobrevive, é necessário para a vida. Mas ele em excesso te dá um estresse absurdo. Né? Então o estresse ele é importante em algumas fases, né? Fase de crise, às vezes é importante você ter um cortisol alto. O cara usa tanto cortisol que chama a hora que eu falo, pô, cansei desse cara, pô, vou zerar esse troço. Aí ele para de produzir e dá o burnout, que a pessoa fica totalmente fatigada, não consegue praticamente sair da cama. E essa incongruência... Essa incongruência é um dos grandes geradores. Que faz mal as opressões, que são os assédios, né? É uma grande causa, quando ela é muito assediada para fazer coisas que ela não acredita. Ou quando ela própria faz coisas que ela de fato não acredita. Então, essas duas linhas, vindo de fora ou vindo de dentro, vai levar ela para essa mesma condição. Então, se você se conheceu, você se trabalhou, você viu, putz, eu tenho um perfil de liderança, tirou algumas coisas que estão dentro de você que te atrapalham a ser um bom líder. Isso acontece, tem vários
traumas, várias crenças, várias questões que aconteceram aí na nossa vida que nos levam a não acreditar. Essa é uma delas, ó. Pô, se eu for chefe, eu perdi minha qualidade de vida. Outra que eu ouço direto, por ganhar dinheiro, tô ferrado. Sim, sim. Eu não vou pro reino do céu. Isso mesmo. Entendeu? O dinheiro é ruim. O dinheiro é ruim. Então, essas coisas estão lá dentro. Então, se você sente não trabalhar isso na pessoa, descobriu, tem um talento de liderança, tirou essas crenças, aí ela vai começar a ficar congruente. Aí vai chegar uma hora que a pessoa vai falar assim, pô, eu vou tirar mais dinheiro pra esse cara, ele vai virar um gerente. Caramba, olha só, vou tirar mais dinheiro do bolso, vai virar um gerente geral. Porra, caramba, olha só o desempenho, mais dinheiro do bolso, vai virar um diretor. E assim vai. Se é um empreendedor, mesma coisa. Tá? Então, a qualidade de vida está muito ligado a isso. Né? Aí eu vou até dar uma dica, que eu ia falar no início, a gente deu uma guinada. Deu uma guinada na conversa, mas a vida, assim, dicas simples, né? Porque eu gosto também, tem dicas simples. Depois, né, acho que vai ser o tema para o próximo podcast, assistam, que a gente vai começar a entender bem essa questão de como que a gente lida com as listas de coisas que os bons líderes fazem e por que todo mundo não é um bom líder, já que tem listas maravilhosas sobre isso, né? Boa, então no próximo episódio a gente vai falar então sobre listas? Vamos falar sobre listas, Tá combinado? Tá combinado. Muito bem. Vamos lá, porque o que o grande líder faz, né? Nós vamos falar sobre as coisas boas e, cara, tem livros maravilhosos, tem autores maravilhosos. Eu sigo vários aí na internet. Eu gosto de coisas assim, são pérolas, me dão vários insights, né? Mas, se fosse suficiente, todo mundo seria um bom líder. Então, eu estudei profundamente por que isso não acontece, tá? Nós vamos conversar no próximo. Ótimo. Fica aí Então, para a gente fechar este primeiro programa, vamos perguntar, então, quem é Fred Xavier? Porque a gente ia falar isso lá no começo, mas a gente vai falar agora para a gente encerrar. Quem é? Se você tivesse lá hoje numa rodinha, que é aquela roda de contratação, que tem várias pessoas, e aí o pessoal do RH fala assim, então levantem-se e falem quem são vocês? Já passou por esse tipo de dinâmica? Várias vezes. Então, o que eu sugiro para as pessoas, saiam do o que você fez. Eu falaria lá no início, eu sou engenheiro eletrônico, formado no FRJ, um mestrado na PUC do Paraná, 30 anos de carreira, inglês fluente, blá blá blá, né, que estudou neurociência, estudou programação neurolinguística, inteligência emocional, e passaria a falar o seguinte, ó, eu sou uma pessoa que tem um talento para raciocínio lógico exato, sou uma pessoa que tem talento musical, eu tenho um talento relacional muito grande, né, me relaciono muito fácil com as pessoas, tenho uma capacidade de liderar pessoas e, ao mesmo tempo, encontrei dentro de mim o meu propósito de vida. O meu propósito de vida que é servir as pessoas, fazer com que elas melhorem, sejam melhores. Né? E quando eu sirvo esse propósito, eu me aproximo de uma questão maior. Né? Que eu costumo ler falando inteligência divina, inteligência infinita, Deus, o que é que seja. Então, quando eu chego nesse propósito, eu me aproximo disso. Isso que me faz ser uma pessoa completa. Muito bom. Inclusive, estamos completando esse nosso primeiro episódio, conversando com o Fred Xavier, FXCast, que é esse podcast que vai trazer para você várias informações, que vai trazer para você a história do Fred e principalmente a história dele nessa evolução como líder, nessa experiência toda que ele passou. Hoje ele já compartilhou algumas coisas com a gente, mas tem muito mais coisas, inclusive o Fred tem um método, né, que a gente vai falar sobre ele também mais para frente, e este método é exatamente de fazer essa transformação, de perceber onde você está, para onde você quer ir. Exatamente isso. E o método é para isso, né? Exatamente isso. Para que você consiga alcançar esses resultados. Exatamente isso. Então, para acelerar isso, você chegar de forma mais rápida, o que eu fiz em vários anos, de forma mais rápida, consolidar e ter esse mesmo resultado. Ótimo. Então não perca, fica com a gente aí, se inscreve, vai lá, aplica lá o sininho, clica lá para que você receba as notificações, para você saber quando foi lançado um novo programa, enfim. Fica com a gente, que vai ser bom pra gente e pra você. Orlando, um desafio pessoal. Nós vamos fazer alguns episódios desse FXCast e eu queria que as pessoas fizessem as suas perguntas também. Ótimo. O que vocês querem saber sobre mim, sobre carreira, por que eu sou tão bom e não fui promovido. Ótimo. E por aí vai. Nós vamos... Inclusive com sugestões de pauta, né? Isso, exatamente. Eu gostaria que você falasse sobre determinado assunto, né? Pode ser bem legal, então, a sua participação, porque assim como o Fred já trouxe pra gente aqui, a gente não faz nada sozinho. A gente faz junto e pode ser junto com você. Então, valeu, obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aqui com a gente e até o próximo episódio.